Fala galera, Magno Rafael do canal Questionando Tudo bem com vocês galera? Galera, hoje eu quero falar exclusivamente hoje nesse vídeo sobre a entrevista do Cuca e a entrevista do Abel Ferreira, né? Eu tava anotando algumas coisas aqui da entrevista do Abel, para vocês verem como é que tá a situação no Galo e no Palmeiras, né? O Palmeiras a gente tá vendo aí, o Palmeiras tem um trabalho consolidado. Já falei várias vezes aqui, o Palmeiras tem uma filosofia de jogo, que isso acho que para mim é muito importante, porque esses jogadores, eles entendendo a filosofia do técnico, e eu vou botar dois técnicos aqui como exemplo, o Guardiola e o Klopp, o dentro de campo ele acaba funcionando, né? Então, hoje o Palmeiras tem isso, né? Um ponto que o Abel falou, e o torcedor ficar reclamando, né? Porque vê outros times, como o Flamengo, que contrata Cebolinha, contrata Vidal, o Corinthians que trabalha, que contrata o Roger Guedes, contrata o William, contrata jogadores mais caros. E é um primeiro ponto que eu vou colocar aqui em relação a isso, onde o Abel fala que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar jogador de 10, 15, 20 milhões de euros, né? E hoje o Palmeiras contrata jogador para que ele, o jogador, se adapte à forma que o time joga e dentro da filosofia do Abel Ferreira. Então, por isso não sei que eu tava ouvindo, acho que foi na Jovem Pan, do Vanderlei Nogueira, que o Palmeiras hoje ele trabalha de forma como se fosse um time alemão, né? E aí o que o Abel faz? O Abel, ele com um elenco curto, que a gente ficou sabendo no dia desse, que ele gosta de trabalhar com elenco curto, você acaba dando mais chances ao pessoal da base para jogar e você contratações são pontuais de jogadores que você, analisando através do scout do Palmeiras, através até do mesmo Abel, que esses jogadores quando forem vir ao Palmeiras, forem ser contratados ao Palmeiras, eles venham de uma certa maneira que não demore tanto, né? Entrando dentro da filosofia, e isso vai de jogador a jogador. Temos a questão do Navarro, por exemplo. O Rony, que quando chegou foi muito contestado, ele colocou isso na entrevista dele. O Navarro, que quando saiu a torcida aplaudiu, isso é importante, dá confiança ao jogador. Ele não jogou mal, apesar de não ter feito gol, né? O Atuesta, que fez um golaço, mas isso você coloca muito na conta do Abel, porque é aquela questão, o Atuesta ele veio de um futebol que não é tão dinâmico quanto o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é muito rápido, ele é muito dinâmico. E o Atuesta não veio de um futebol assim. O futebol americano ele não é desse jeito. Então você demora tempo. Tem jogadores que esse feeling é mais rápido que outros. Então acho que o torcedor tem que começar a entender o que acontece no Palmeiras e que são situações que de agora até o final do contrato de Abel, que a gente não sabe se vai continuar, vai ser desse jeito. O Palmeiras não vai contratar jogadores. O Dela Cruz, por exemplo, pode ser um jogador que pode vir para o Palmeiras, que é um jogador pronto. Mas aí é uma oportunidade de mercado. Ele está acabando o contrato com o River Plate e provavelmente não sei qual vai ser o caminho dele. Eu estou supondo aqui, mas ele pode vir para o Palmeiras. Mas foi um dos pontos que eu coloquei aqui do Abel. Outro ponto que o Abel falou também foi do menino, do Gabriel Menino, né? Ele foi citado e o Gabriel Menino é aquela questão. A gente viu aí que foi até na época foi chamado dos Três Porquinhos, né? Que foi Gabriel Menino, o Patrick de Paula e quem foi o outro, meu Deus, que eu esqueci agora, que foi no jogo do River Plate, né? Mas vejam só, como a visão do técnico, a inteligência do técnico e a forma como ele administra o time mostra para você que o que ele fez está certo. Temos a prova do Patrick de Paula, que ainda não é aquele jogador do Botafogo. Temos a situação do Renan, que foi, como é o nome, foi mandado embora. Então, quer dizer, teve seu contrato rescindido com o Palmeiras. E isso mostra como o técnico ele tem a visão das coisas, ele sabe o que acontece. Então, hoje o menino, ele por ele mesmo, resolveu ficar no Palmeiras, viu que ele ia estar estragando a carreira dele, continuou no Palmeiras e vem jogando bons jogos. Então, isso é a visão. É por isso que a gente tem que ter calma com as coisas que acontecem no Palmeiras. Hoje é assim.
Mas o que me dá, particularmente eu que sou torcedor do Palmeiras, o que me dá mais confiança é o técnico, é o Abel. O Abel dá uma confiança demais. E antigamente que a gente criticava muito o Abel, hoje a gente faz muito, mas muito pouco isso, né? Outro ponto que ele colocou foi o Veiga. O Veiga, ele jogou bem ontem. E aquele gol já traz mais um ânimo para ele, entendeu? E isso é importante. O Atuesta, como o Abel falou, ele vai brigar. Ele tem que brigar em três posições. Ele joga em três posições, mas ele vai ter que brigar com quem? Com o Danilo, ele tem que brigar com o Zé Rafael e tem que brigar com o Veiga, que são titulares. Então não é fácil, não é fácil. Mas numa temporada toda, onde ele pode se enquadrar em alguns jogos, e aí só vai depender dele se ele vai ser titular ou não, entendeu? Então acho muito importante isso que o Abel falou. Eu acho que outro ponto que eu coloquei aqui também, galera, foi foi o que? Do Veiga, né? Ah, pronto. Que o jogador, no caso do Wesley, ele se prova no treino e no jogo. Nós, torcedores, eu também me incluo nisso, reclamo muito do Wesley, porque o Wesley tem jogos que, pronto, no jogo, não lembro qual foi o jogo que ele entrou no lugar do Dudu, contra o Internacional. Ele não ganhou uma em cima do mercado. Uma. Uma ele ganhou. Uma ele não ganhou. E você fala, pô, não jogou, mas ontem ele jogou bem, não fez gol, mas jogou bem. Então é isso. O Mike, por exemplo, que fez o gol ontem, é assim, jogador não é linear o tempo todo. Vai ter jogos que ele vai jogar bem, vai ter jogos que não. E é normal, a gente tem que entender isso, que é normal. Nós, no nosso trabalho, não é todo dia que a gente vai acordar naquela vontade de ir pro trabalho para poder dar o máximo. Não é, mas você tem que entender que você vai ter que fazer isso, porque pessoas dependem de você e você depende do seu emprego para continuar a pagar suas contas e viver. Então a gente tem que pensar um pouco mais nisso, galera. Falando agora da entrevista do Cuca, uma parte que me chamou a atenção foi da repórter que ela fez uma pergunta. O Abel disse que a gente precisa treinar mais, ser mais coletivo, né, e conversar mais. E o que me deixa entender que está acontecendo alguma coisa no Galo, que alguns jogadores estão jogando de base mais individual, por exemplo, o Hulk pode ser um desses jogadores, e tem que ser mais coletivo, como no jogo contra o Palmeiras, por conta do Palmeiras também ter feito esse jogo de baixar um pouco mais as linhas no primeiro tempo, e também o Galo fez essa avançada, fez com que acontecesse isso. Mas são coisas que estão acontecendo no Galo. E aquela questão, tô dizendo que o ano do Galo acabou, velho. O ano do Galo não acabou, mesmo perdendo pro Palmeiras na quarta-feira. Se perder pro Palmeiras, certo? Tem o Campeonato Brasileiro, são 13 pontos. São praticamente 4 jogos, mais 4 jogos que agora, por exemplo, que o Palmeiras vai ter uma sequência de Flamengo, Corinthians, Fluminense e Red Bull Bragantino, não vai ser fácil. Então agora, nesses 4 jogos agora que o Palmeiras vai ter no Campeonato Brasileiro, é que vamos ver o que vai ser do Campeonato Brasileiro, né? Mas me chamou muita atenção essa parte da entrevista do Cuca. Outra ponto da entrevista do Cuca também, porque assim, você vê que o Cuca ele vai fazer de tudo para poder ganhar do Palmeiras, mas ele frisou bem e não é nenhuma mentira. O Palmeiras vai jogar no seu estádio. O Palmeiras é favorito pelo ano que está fazendo, vai jogar com sua torcida pressionando, né? E tem a vantagem de jogar em casa. Então, assim, você reconhecer que o adversário ele tem pontos positivos que podem tirar você do campeonato. E isso não é demérito nenhum. Demérito nenhum. Como ele falou, torcedor vai ficar bravo, mas não é demérito. Não é demérito. É você falar uma realidade. O Palmeiras hoje é um time difícil de bater. Gente, no ano o Palmeiras só tem 5 derrotas. 5 derrotas. O Palmeiras é o time que mais fez gols. É o melhor defesa. Então são pontos que fazem que o Palmeiras seja favorito. Mas vai dizer que vai ganhar? Isso aí não tem como. Não tem como. Porque do mesmo jeito o Atlético tem um time bom, mesmo passando
por essas situações, mesmo da derrota que tomou no último minuto ontem, mas é o Atlético Mineiro que tem jogadores bons, tem Zarate, tem Hulk, então não é certeza que o Palmeiras vai passar. Mas ele deixou claro que tem um favorito. E eu não discordo com ele de jeito nenhum, pela situação do Palmeiras jogar o segundo jogo em casa. De ter feito 2 gols, numa vantagem de 2-0, que pra mim foi uma vitória. Pra mim foi uma vitória aquilo ali. Foi uma vitória, porque você perdeu 2-0 no mata-mata de Libertadores, fora de casa, com a torcida do adversário pressionando, e você chegar lá, fazer 2 gols, empatar o jogo e sair com empate, é uma vitória. Então acho que esses pontos aí, acho que não é demérito nenhum, não é exagero nenhum dizer que o Palmeiras é favorito. Agora, se vai passar, outra história. E outro ponto aqui, por último, galera, antes foi essa declaração do Hulk, né? E que me deixa mais intrigado que tá acontecendo alguma coisa no Galo. Tá acontecendo alguma coisa no Galo. Dele ter cobrado, mas ele cobrou tão forte assim. Mas se você for ver o jogo, o último gol do Atlético Paranaense, foi um erro dele. Foi um erro dele, né? Mas são situações que aí o Cuca falou, né? Questão de você treinar mais, conversar mais, ser mais coletivo. O Galo já tava indo com tudo. Tava indo com tudo para tentar fazer o gol da vitória. E no contra-ataque tomou o gol. Então são situações que, assim, por isso tudo que eu vi hoje aqui, principalmente do lado do Galo, eu tô vendo mais o lado do Galo. O Palmeiras é favorito para esse jogo. O Palmeiras é muito favorito. Acho que tá muito melhor mentalmente, muito melhor coletivamente, certo? Tem um trabalho de 2 anos, mesmo o Cuca voltando agora, conhecendo praticamente é o elenco do ano passado, mas é uma outra situação. É uma outra situação. Então vamos aguardar. Mas esse foi o vídeo de hoje, viu, galera? Foi mais uma análise aí em relação das entrevistas que eu vi e já vendo o que vai acontecer na quarta-feira. Tá bom, gente? Forte abraço, até a próxima e valeu!